Gente, o ano de 2015 já começou com uma super surpresa muito agradável para os fãs do Stephen King. A nossa adorada editora Suma de Letras nos presenteou com dois super lançamentos muito aguardados pelos fãs do cara. E a gente teve então Sobre a Escrita, que é tradução literal do livro On Writing, que é um livro de não ficção do Stephen King, onde ele vai falar sobre a escrita, como o próprio nome diz, né, sobre a escrita dele e tudo mais, ele vai falar sobre as obras dele, e também é um tipo de autobiografia, onde o King mostra então alguns fatos que aconteceram na carreira dele e que o levaram a ser escritor. E também nos presenteou com esse livro lindíssimo aqui, pessoal, que é o Escuridão Total Sem Estrelas. É uma coletânea onde o autor reuniu 4 novelas da carreira dele e colocou aqui 4 novelas inéditas, pessoal. E ele já vem fazendo esse tipo de lançamento há tempo já. Então hoje a gente vai fazer uma combo resenha desses dois mega lançamentos aqui no canal. E vamos lá! Primeiramente, eu vou começar falando sobre o livro Sobre a Escrita. Como eu disse no início desse vídeo, esse livro é uma obra tanto autobiográfica quanto uma obra para novos escritores. Aqui, então, o Stephen King ele vai nos apresentar tipo que o caminho que ele tomou para se tornar escritor. Então, no começo, ele vai fazer uma autobiografia, vai contar momentos importantes da vida dele, desde, como ele gosta de falar, desde o momento que ele se lembra e até os momentos atuais, antes de escrever esse livro, e todos esses momentos que levaram ele então a se tornar um grande escritor que ele é hoje em dia. Depois ele vai para a parte onde ele vai nos mostrar quais são as técnicas que ele utiliza nos livros dele. Por exemplo, o que ele faz para poder manter uma cena mais ágil, o que ele faz para deixar o personagem mais bem construído. E por último, ele vai nos dar exemplos. Ele vai pegar uma história dele, a história em questão é aquela história que está no livro Tudo Eventual, 1408. Ele vai pegar essa história e nos mostrar das duas formas como ele fez para aquela história ficar do jeito que ela é conhecida hoje. Esse livro vai ser com dicas valiosíssimas para quem quer ser escritor. E também é uma obra indispensável para quem é fã do autor, porque os momentos autobiográficos que o autor conta então, da vida dele para nós são muito interessantes. Por dois motivos. Um, é que a gente vai ver fatos aqui que são conhecidos pela gente na vida dele, só que do ponto de vista dele mesmo. Isso é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, você lê uma biografia do autor, ou então você vê uma reportagem contando sobre a vida do autor, você tem aquela visão de fora da vida. Mas aqui ele conta com os próprios olhos, com as próprias palavras, tudo o que aconteceu com ele, tudo que ele vivenciou, e os fatos mais importantes que fizeram com que o King virasse um escritor. Então, isso é interessante para quem é fã do King. Quem é fã desse cara vai amar esse livro. E outro ponto que eu gosto de destacar na questão da autobiografia é que o King, ele, como eu posso dizer, ele é um autor que ele escreve de uma forma que parece que ele está batendo um papo com você. Então você se sente numa palestra ou então você se sente numa conversa casual e pessoal do autor. Ou seja, quando você começa a ler aquilo, parece que ele está conversando diretamente com você, parece que ele chamou você, que ele está te visitando na sua sala de estar, sentou no seu sofá e está lá contando a vida dele para você. E isso é muito interessante, gente. A escrita dele é fluida demais da conta. Ele tem uma maneira de fazer com que as coisas fiquem ágeis e ainda assim bem informativas, que não cansa e também não deixa a desejar. Ele tem o ponto certo, ele tem o tom certo, a maneira certa de dosar informações de mais ou de menos. A parte que para mim foi a mais interessante, e creio que para a grande maioria dos novos escritores, é a parte onde o King dá então dicas e revela o segredo dele para poder fazer livros de sucesso. E de acordo com as próprias palavras do King, não existe outra maneira de se tornar um escritor se você não seguir duas regras. A primeira é ler muito e a segunda é escrever mais ainda. E essas duas regras são essenciais de acordo com o King para você se tornar um bom escritor. Eu achei interessante também o modo como ele falou assim que existem 3 tipos de escritores: os escritores medíocres e ruins, os escritores bons e os escritores excelentes. E ele gosta de falar que ele está na categoria dos escritores bons. E ele gosta de falar também que nenhum escritor consegue passar de uma categoria para a outra. É impossível um escritor ruim se tornar um escritor bom, e de acordo com ele, pessoal, e um escritor bom se tornar um escritor excelente. Porque, por exemplo, na categoria de escritores excelentes, de acordo com o King, a gente tem o autor Shakespeare e outros autores semelhantes a ele. E ele diz que essa categoria você tem que nascer com o dom de fazer histórias excelentes, você tem que nascer com o dom da escrita excelente.
Mas ele falou assim que tem como você lapidar a sua escrita, tem como você lapidar a sua maneira de contar para você, por exemplo, ser um escritor medíocre, mas ainda assim ser um medíocre passável, um medíocre que dá para você engolir, não aquele medíocre ruim demais que ninguém consegue encarar. E é muito interessante, o King é sarcástico durante todo o livro dele, porque ele dá exemplos. É muito interessante, você pega rindo do King, seus exemplos, suas dicas e tudo mais, a torta e direita, porque o King é bastante engraçado quando ele quer ser. E por fim a gente tem uma das partes que eu achei mais interessantes em todo o livro, que é a visão do King para aquele famoso acidente que aconteceu com ele em 1999. Esse acidente foi um acidente que quase matou o nosso velhinho. Pra vocês verem, pessoal, ele foi atropelado por uma van, ficou hospitalizado por muito tempo, ficou dependente de muletas, de cadeira de roda e esse tipo de coisa por muito tempo também. E ele vai nos contar então em primeira mão tudo o que aconteceu com ele. Eu já li vários relatos, li vários livros, já li várias entrevistas, tudo falando assim por fora o que aconteceu com ele, mas nunca tive tantos detalhes quanto eu tive nessa narrativa que o King fez dessa parte da vida dele. E foi muito interessante. O legal também é vocês saberem que durante o período que o King ficou hospitalizado, esse livro aqui em especial sobre a escrita ficou engavetado na casa dele. Ou seja, ele já tinha escrito a primeira versão desse livro já, e o livro estava lá descansando, que é o termo que o King gosta de usar para as suas obras quando ele coloca ela nas gavetas. E o livro estava descansando e aconteceu esse acidente, então depois que ele retornou, que ele viu que já estava tudo bem, ele pegou esse livro aqui e acrescentou essa parte em questão do acidente e finalmente lançou o livro. E é muito interessante isso também. É legal ver, por exemplo, que o King, durante o momento que ele estava hospitalizado, ele não conseguia ficar muito tempo sentado, então ele escrevia à mão. Uma das primeiras obras que o King escreveu enquanto estava hospitalizado, e detalhe, escreveu à mão, era O Apanhador de Sonhos. Gente, imagina, O Apanhador de Sonhos é um livro gordinho, é um livro de quase 500 páginas. Imagina escrever um livro de 500 páginas inteirinho à mão. A coisa é feia, né? Então, pessoal, é um livro incrível, é um livro muito bom. Vocês podem ver que é um livro fininho, ele tem pouco mais de 250 páginas. A Suma acertou incrivelmente bem com essa capa, que eu achei muito bonita. Esse livro que eu recebi de parceria da Suma de Letras e eu indico totalmente para vocês. Então esse livro leva sim 5 corujinhas com todo louvor, com toda certeza, porque é um livro maravilhoso, é um livro muito bom, tanto para os fãs do Stephen King que querem conhecer um pouquinho mais da vida desse cara, quanto para os novos autores, ou então os autores que ainda não foram publicados, que aqui tem várias dicas muito boas para escritores. Então fica a dica. E agora vamos falar desse livro aqui, Escuridão Total Sem Estrelas, que é uma coletânea de 4 novelas que o King fez pra gente, muito legal. A primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é essa edição impecável que a Suma de Letras fez. Vocês podem ver aqui, as páginas são todas com a lombada preta, o livro também é todo preto. O interessante desse livro, não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas o interessante desse livro é que, dependendo do modo como você olha para o livro, ele fica com a capa totalmente preta, você não vê palavra nenhuma, ele fica totalmente escuro. E de outra forma você consegue ver o título, e isso foi uma sacada genial. Aqui a lombada já tem escrito em branco e aqui também a sinopse. O livro tem orelhas sim, porque tem algumas pessoas, tem algumas edições que eu vi de livros assim, com essa parte aqui preta, que não vinha com orelha. Esse aqui vem orelha sim. E, gente, que livro excelente. Meu Deus do céu, o King evoluiu demais como escritor. Não que eu achava ele um escritor ruim, não, longe disso. O King pra mim é um dos meus autores favoritos. Mas aqui é inegável quanto o King consegue evoluir de uma obra para outra. Aqui então a gente vai ser apresentado a 4 histórias. 4 histórias são novelas, não contos. Ou seja, novela, eu posso dizer que é aquela história um pouquinho mais longa, que passa um pouquinho do tamanho de um conto normal, de 30, 50 páginas, mas fica antes de um romance, que é de 200, 250 páginas. Então, aqui são novelas. E o mais importante que eu posso citar sobre esse livro é que todas as 4 histórias giram em torno do tema vingança. Então, a primeira história se chama 1922. E, pessoal, que história muito, muito boa, incrível, sensacional. Começar então pelo fato de que o King faz várias homenagens, faz várias referências a diversas coisas da cultura pop. A gente vai ter homenagem então ao Lovecraft, em 2 contos do Lovecraft. A gente tem, por exemplo, homenagem ao conto Os Ratos Atrás das Paredes e também homenagem ao conto A Cor que Caiu do Céu.
do Lovecraft. Isso é uma homenagem então a Bonnie e Clyde. Vocês conhecem Bonnie e Clyde, né? Que é um casal famoso de bandidos que assolou os anos 30 e 40 nos Estados Unidos. Então, o que vai contar 1922? A gente tem o nosso personagem principal, ele é um fazendeiro e ele já mora nessa fazenda há muito tempo já. A fazenda é a vida dele e ele tem uma família, ele tem uma esposa que tem sonhos de liberdade, que tem sonhos de ir para a cidade grande, de evoluir, de acordo com ela, e ter uma vida de cidadã. E a gente tem o filhinho deles, que é um rapaz que está entrando na adolescência, que está apaixonado pela garota da fazenda vizinha. Então a gente vai ter esses três personagens e eles se deparam com um dilema. A esposa do nosso personagem principal, ela herdou do pai dela as terras ao lado, que estão, de acordo com ela, 100 acres de terra. E eles têm 80 acres de terra. O nosso personagem principal tem a intenção de, juntamente com a esposa dele, aderirem a todos esses acres, dando um total de 180 acres e fazer da fazenda deles uma fazenda muito grande. Mas ela tem intenções diferentes. Ela quer vender esses 100 acres e mudar-se para a cidade. E aí onde a história vai, digamos que dá o gancho para a história continuar. Porque aí então o personagem principal vai se deparar com um grande dilema. Ele vai ter que escolher ou a terra dele, ou as terras dele, ou a fazenda dele, ou então a esposa dele. E essa escolha vai ser muito difícil. E gente, que conto maravilhoso, que conto excelente, que conto fantástico. Esse conto aqui, eu posso dizer que ele é quase que totalmente mantido os pés no chão. Ou seja, ele quase não tem fatos sobrenaturais. Eu digo esse quase porque tem uma pequena passagem dessa história onde fica impossível deixar de acreditar no sobrenatural. Mas esse é a única passagem dessa história que tem um fato sobrenatural. O restante é tudo com os pés no chão, é tudo com coisas que poderiam realmente acontecer. E gente, que história fantástica, que personagens muito bons, que situações incríveis. Eu li esse conto em uma tacada só. Esse conto, se não me engano, tem mais de 150 páginas. Eu engoli as 150 páginas de uma vez só. E, gente, é muito bom. Então, pessoal, agora vamos falar do segundo conto. O segundo conto se chama O Gigante do Volante. E nessa história, nós temos a nossa personagem principal, é a Tess. E a Tess é uma escritora de livros de romance policial. Ou seja, aqueles livros, os livros dela é sobre a sociedade do tricô, que são um clube de velhinhas que gostam de tricotar e também resolver casos, mistérios, investigar assassinatos, esse tipo de coisa. E a Tess escreveu uma série já, se eu não me engano são 10 ou 12 livros sobre essa sociedade do tricô. E essa série é famosa, está ganhando espaço na mídia, tem muitos fãs e tem até projetos de adaptações cinematográficas para essa série. Então a Tess, ela é convidada para poder fazer uma palestra em uma grande biblioteca de uma cidade vizinha. Então ela vai, a Tess pega o carro dela e parte em rumo a essa cidade para poder fazer essa palestra. E chegando lá, ela faz a palestra é muito bem sucedida, e quando ela resolve retornar, então a Tess resolve pegar um atalho até a casa dela, que de acordo com uma pessoa, esse atalho é a melhor forma dela chegar até a casa dela, economizando algumas horas de viagem. Ela pega esse atalho, só que uma coisa terrível acontece com a Tess. A Tess sofre um acidente de carro, não é, digamos que um acidente, é mais um atraso na viagem dela, porque o carro dela tem os pneus furados. E quando uma pessoa para poder ajudar ela, essa pessoa é o gigante do volante do título, ela é estrupada. Então eu não vou contar mais nada da história para vocês, porque a partir daqui entra então em voga o tema que o Stephen King trabalhou nesse livro, que é o tema da vingança. E, gente, pra mim esse é o melhor conto desse livro disparado. Não que os outros sejam ruins, longe disso, mas esse aqui ele é tão bom, é tão bem construído, tão bem escrito, que você fica grudado nas páginas. Também foi mais uma história que eu não consegui largar enquanto eu não terminei, eu fui até o fim. As personagens que aparecem nesse livro são muito bem construídas, são personagens muito bem desenvolvidos, e olha que é somente uma novela, são poucas páginas, e ainda assim o King consegue desenvolvê-los muito bem, de forma que você sente que eles são vivos. A Tess entrou para mim para o meu hall de personagens favoritos, porque eu posso dizer que ela tem uma peculiaridade a mais, ela tem um jeitinho diferente de conversar consigo mesma. E, gente, que livro, que história incrível, que história emocionante, que história sensacional. Para mim é
a melhor do Escuridão Total Sem Estrelas. Então a gente vai para a terceira história. Essa terceira história é um pouco mais curta que as duas anteriores, mas ainda assim é muito interessante, pois aqui a gente vai ter a história chamada Extensão Justa. E aqui o King vai trabalhar com a vingança de uma outra forma. E é muito legal o modo como ele construiu a vingança nessa história em si. A gente tem o nosso personagem principal que sofre de câncer. E o câncer dele, de acordo com o médico dele, é um câncer na fase terminal. É aquele câncer que não tem cura e que vai matá-lo dentro de algum tempo. O médico não sabe ao certo quanto é esse tempo, podem ser meses, podem ser dias, podem ser meses, mas ele sabe que ele não vai sobreviver a esse câncer. Então, um dia, esse senhor já de meia idade, com sua família, sua vida já, boa parte da vida já construída, com sua família já grande, seus filhos já grandes e tudo mais, ele está passando por uma avenida do Maine. Detalhe, essa história se passa em Derry. Quem gostou do livro It, a Coisa, vai adorar entrar novamente na cidade de Derry. Até tem uma pequena menção à família do Bill Gaguinha, a família Denbrook. Então vocês vão ver aqui. É pequena a coisa, mas é pequena essa menção, mas mesmo assim é muito interessante. Voltando à história. A gente tem esse personagem principal está passando por uma grande avenida de Derry. E essa avenida está praticamente deserta, não passa carro nenhum. E ele vê uma lojinha, uma banquinha de beira de estrada. Ele fica muito curioso, porque o título dessa loja é Extensão Justa. Ele vai lá curioso, desce lá para poder lá ver. Chegando lá, o homem vai, o dono da loja se chama o dono da loja se chama Sr. Obidar. E logo olha pra você ver, pessoal, Obidar. Aí logo na hora você consegue ver esse anagrama no nome dele aí, e se você for reorganizar, você vai encontrar uma palavra interessante aí. E esse homem está oferecendo então extensões. O que são isso? Ele pode estender sua vida em alguns anos, ele pode estender o seu dinheiro a um valor maior, ele pode estender certas partes do corpo, se é que vocês me entendem, para um tamanho maior e mais agradável para essa pessoa, e esse tipo de coisa. Então, mais que depressa, o rapaz, o homem, personagem principal do livro, pensando se tratar de uma brincadeira, resolve firmar um contrato com ele e estender a vida dele. Aí o homem, o senhor Obidar, pergunta para ele: mas você, para conseguir fazer isso, tem que ter uma pessoa que você odeia. Porque para mim poder estender a sua vida, eu tenho que tirar da pessoa que você odeia o que você quer. E aí então você tem que acompanhar o restante da história, porque mais uma vez não vou contar para vocês. Essa história é um pouco mais curta que as anteriores, mas ainda assim é muito boa, muito interessante e bastante criativa. Vocês vão adorar. E por fim nós chegamos à quarta e última história do livro, que para muitas pessoas é a cereja do bolo, a melhor história. Infelizmente, para mim, essa não é a melhor história. Claro, não é a pior. Como eu volto a repetir, esse livro não tem nenhuma história ruim. Todas são excelentes, mas cada uma varia o nível de excelência. Para mim, essa quarta história é a menos excelente, digamos assim. Essa história também teve adaptação cinematográfica, assim como a história do Gigante do Volante. E nessa história, Um Bom Casamento, nós temos a nossa personagem principal, que é uma senhora de meia idade já. E ela já é casada com o marido dela há pouco mais de 30 anos. E eles têm, como ela gosta mesmo de dizer durante toda a história, eles têm um bom casamento. Eles entendem um ao outro, eles sabem reconhecer falhas e qualidades uns dos outros, eles se conhecem muito bem, a ponto de um tom de voz de um já conseguir perceber qual que é o problema que aquela pessoa tem, só pelo tom de voz, esse tipo de coisa. Eles têm uma família já, digamos que próspera, já os filhos já estão encaminhados para o mercado de trabalho, para suas próprias vidas pessoais, eles têm uma situação financeira muito estável, eles têm um bom casamento. Mas um dia essa visão de bom casamento da nossa personagem principal muda quando ela encontra na garagem do marido dela documentos de uma moça que até então era julgada como desaparecida. Passam-se alguns dias e o corpo dessa moça é encontrado. E eis então que ela acha muito estranho, que ele vai pesquisar sobre aquilo. E ela vai pesquisando sobre aquilo e começa a perceber que as datas que o marido dela saía para poder fazer negócios em cidades vizinhas sempre se coincidiam com as datas que uma moça era assassinada brutalmente. Eu não conto mais nada também da história a partir daí, e deixo para vocês fazerem suas próprias conclusões e para vocês verem também como essa história vai se desenvolver e como a vingança vai entrar
como a vingança vai agir nessa história. E é muito boa também, é uma história bastante criativa. Eu achei muito interessante essa trama, né, esse subtexto da você conhece tão bem a pessoa com quem você passou a vida. Eu acho muito legal isso, porque eu concordo com a personagem. Por mais que você viva muitos e muitos e muitos anos com a sua pessoa amada, você nunca vai conhecê-la plenamente, 100%. E esse conto trata justamente sobre isso. E, gente, que conto bom, que conto interessante. Pra mim, não foi o melhor do livro, mas ainda assim é um conto excelente, é um conto muito bem escrito. Mais uma vez, Stephen King dá um show de personagens, porque os personagens desse conto são muito bem desenvolvidos, são muito bem trabalhados por ele. A escrita do King, como vocês sabem, é uma escrita ágil, é uma escrita leve, é uma escrita, digamos que, boa para leitura, porque não é aquela escrita que vai te cansar, não é aquela escrita que vai deixá-lo entediado, é aquela escrita que você não vai conseguir largar. Esse livro, eu li ele no total de 2 dias, para vocês verem como que eu devorei o livro. E mais uma vez eu digo para vocês, eles são lindíssimos, a Suma de Letras está de parabéns. Esse livro eu recebi de parceria e pessoal, recomendo muito. Então eu dou a nota de 5 corujinhas para o Escuridão Total Sem Estrelas, porque é um livraço muito bom mesmo. Quem quer ler outra faceta do King, aqui a gente não tem a faceta sobrenatural do King, embora eu falei que lá no primeiro conto, 1922, tem uma pequena cena inserindo o sobrenatural, mas é uma cena sutil. Pelo menos eu achei que não foi de grande importância para a trama aquela cena. Revela bastante fatos interessantes, mas não é uma cena crucial naquele conto. O restante dos contos são todos, como eu disse, com os pés no chão. São coisas que realmente poderiam acontecer. E isso é o interessante desse livro. Então, para quem quer conhecer essa outra faceta do King, a faceta onde trabalha mais com coisas reais, com coisas possíveis, esse livro é muito indicado para você. Então, povão, resumindo, esses 2 livros aqui, o Escuridão Total e o Sobre a Escrita, são livros excelentes. A Suma de Letras está de parabéns, deu 2 lançamentos maravilhosos para nós fãs do King, e vocês vão gostar, com certeza. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedão para cima aí para mim, deixa um joinha legal aí, curtam a fanpage do canal que eu vou deixar aqui embaixo, e até o próximo vídeo, sexta-feira. Tchau, tchau!